Oi, gente, eu sou a Dili E eu sou a Carol. e esse é o Como Livros Pode. Acho engraçado que a gente começa a gravar olhando uma pra cara da outra, a gente começa a rir. Mais uma vez a gente tá bem arrumada aqui de frente pras câmeras. Super maquiagem, salto no pé, entendeu? Cabelo feito. Babyliss. Então, mas indo pro tópico do livro de hoje, hoje a gente vai falar sobre Divinos Rivais, da Rebecca Ross. Você ia falar Rebecca Kwang, né? Não, eu só fui confirmar se o sobrenome dela era Ross mesmo. Gente, a gente tava falando da Rebecca Kwang agora de pouco, né? E ela é divônica, muito icônica. Mas a autora desse livro é a Rebecca Ross. Eu nunca tinha lido nada dela, mas nós temos muito o que falar sobre este livro. Ele é uma duologia. A gente vai ler o segundo livro e também vai trazer pra cá. Só não Será sabemos que é ainda quando. esse ano? Não sabemos quando, né? Mas vem aí. Bem aí, não sabemos como. E, bom, eu comecei a ler esse livro, eu não sabia nada sobre ele. Então, eu gosto muito de ler livro assim, que eu não sei nada, porque gera um interesse a mais, né? Mas eu vou ler a sinopse dele pra vocês. Após séculos adormecidos, os deuses estão em guerra novamente. No entanto, a única preocupação de Iris Winnow, uma jovem jornalista de 18 anos, é manter sua família unida e em segurança. Enquanto a mãe de Iris sofre para superar um vício e o irmão está desaparecido em meio às trincheiras da guerra, a melhor forma de a garota atingir seu objetivo é conquistando a vaga de colunista no jornal onde trabalha, a Gazeta de Oath. Enquanto isso, para lidar com suas preocupações, Iris escreve cartas para o irmão. Porém, misteriosamente, elas vão parar nas mãos de Roman Kitt, seu insensível e fascinante rival na redação do jornal. Quando ele passa a responder anonimamente às cartas, os dois criam uma conexão mágica que seguirá Iris até a linha de frente da batalha, em uma busca por seu irmão, pela salvação da humanidade e pelo amor. Divinos Rivais é o início de uma emocionante duologia da autora best-seller Rebecca Ross. Um romance repleto de esperança, desilusões e o incomparável poder do amor. Gostaria de comentar que The Tortured Poets Department da Taylor Swift é o álbum deles. Dá Sim, para cara. associar muito a ele. Sim, demais. E, E, e eu lembrei também de Timeless, do Speak Now, que uhum, também é muito eles. sim. É, bom, eu achei assim que ele foi uma fantasia. Bom, se você pega o livro já esperando uma super fantasia, não é isso que você vão receber, me desculpem, porque o livro ele foca muito mais no romance em si, né? Muita gente acabou dando nota baixa para o livro por conta disso, porque foi com muita expectativa em toda a mitologia, né, do livro, e viu que era mais focado no romance. Uhum. É, eu acho assim que como o romance ele é muito bom, apesar de ser um pouco corrido em algumas partes, mas eu vou falar sobre isso depois. Mas eu acho que a fantasia ela vai ser mais abordada no segundo livro, sabe? Porque eu acho que esse primeiro foi pra colocar o terreno assim, sabe? Pra, só pra deixar algumas coisas estabelecidas e depois eles vão aprofundar mais. Sim, Mas também pensei nisso.
Mas vamos ver o que vai acontecer, né? A gente precisa ler pra saber. Sim, porque, por exemplo, ficou muita coisa ali em aberto, por exemplo, sobre as máquinas de escrever, né? Que só tem um resumo do porquê, né? Lá da magia que tem nela. Sim. É, queria, queria saber um pouco mais sobre os deuses, como essa guerra, se essa guerra vai chegar na cidade, né, que eles moram, e saber mais sobre o irmão da Iris. Meu Deus, eu quase esqueci o nome da personagem principal. É porque Falando, eu fiquei com o fancast na cabeça e eu quase falei o nome da atriz de fancast. falando nela, é... é Iris ou é Iris? Eu acho que na pronúncia em inglês mesmo é Iris, mas eu falo Iris. Na hora que eu tô lendo, eu falo Iris. Na hora que eu falo Iris. É que eu não sei, parece que pronunciando da outra forma, pra mim, na minha voz, soa muito estranho. Eu também penso assim. Quando eu falo, parece estranho também. Bom, uma coisa que eu queria falar, gente, é sobre as capas dos livros, que eu achei feio. Eu aprendi a amar. Tipo, eu entendi que tem todo um conceito e blá blá blá, mas, galera, é muito feio. Inclusive, eu mandei um print pra você agora das capas, da capa gringa, que é maravilhosa. Olha lá. Vou olhar aqui. Gente, a capa gringa é linda, tem uma arte, assim, uma ilustração mó bonitinha, com ele segurando as cartas e tal. Eu achei impecável. Ah, sim, eu lembro. Quando eu descobri sobre o livro, essa foi a primeira capa que eu vi. Linda demais. Também achei. Compraria só pela capa. Eu também. Falando nisso, em comprar, o livro ele tá saindo R$ 39,53. Eu achei que tá meio baratinho, porque assim, ele tá na promoção. Sim, foi até por esse valor mesmo que eu comprei. Ainda mais por ele estar marcado como sucesso no TikTok, né? E Sim, se tem esse selo, meus amores, já era. Você vai pagar R$ 80, igual tá a Quarta Rasa. exatamente. O Cortázar, quando lançou R$ 80 capa comum, 150 capa dura, eu fiquei, meu Deus, É o fim dos tempos. não há paz na vida do Bookstand. E agora ele tá R$ 74. Pode Tá ser que baixando. abaixe mais com essa promoção, né, que vem agora. É. Vai vir uma promoção por aí, galera. Quem sabe a gente consegue fazer umas comprinhas. A Carol não vai fazer, né? Que ela já tá só, só pela misericórdia. Em setembro, com certeza. Sim. Mas enfim, fale aí Vou sobre colocar a culpa no Bruno Mars. É mais fácil. É culpa dele, culpa dele. Ele tem que bancar os livros agora. Sim. Criei uma dívida só pra ir pro show dele. Tá valendo a pena? Está. Mas eu não tô podendo comprar livro. Você ganha de um lado e perde do outro. Pois é. Tem esse detalhe. Então agora você quer falar um pouco sobre a autora? Sim. Não tem muita informação sobre ela, né? Só o que eles colocaram, que eu achei sobre ela na descrição pro livro, tá assim. Rebecca Ross nasceu e foi criada na Geórgia, nos Estados Unidos, onde continua morando com o marido,
seu cão pastor australiano e intermináveis pilhas de livros. Ela ama café, o céu noturno, arte com giz, mapas, as montanhas e cultivar flores silvestres em seu quintal. E, claro, uma boa história. Divinos Rivais é seu primeiro livro publicado pela editora Alt. Me identifiquei com ela. Eu também. Ela parece ser uma querida. Sim. Tipo a autora de Assistente do Vilão, eu acho ela muito fofa. Uhum. Aqui tá falando que ela foi o primeiro livro dela publicado pela Alt, mas a gente não sabe se é o primeiro livro, né? É. Eu acho que ela tem outros livros que eu já cheguei a ver o nome, só que ainda não tem edição em português. Uhum. Bom, o que eu posso falar dela é que ela é uma querida e que a escrita dela é maravilhosa. Sim, eu gostei também. Não é nada arrastado. Ela não coloca coisa detalhada demais, né? É o bastante para você entender. Na medida certa, né? Sim, ela escreve muito bem. Uma coisa muito interessante foi os povos alternados, que é uma coisa que eu amo, Sim, mas que eu queria que tivesse tido um pouquinho mais de aprofundamento. Essa palavra existe? sim. Queria que tivesse pane no sistema, alguém me desconfigurou. Mas, enfim, eu queria que tivesse tido um pouco mais de. Nossa, agora o que eu falei? Aprofundamento. Aprofundamento, isso. No POV do Roman. E, cara, eu tava dando risada sozinha porque eu tava vendo um post no Scooby, né? Uma resenha de Divinos Rivais. E aí tava falando assim: ai, eu amei o romance entre a Iris e o Ramon. Ramon. Então tá. Eu acho que foi o corretor trollando ela, mas enfim. Cara, eu casquei o bico. Ai, ai, mas enfim. O romance entre Iris e Ramon, que, que foi um Enemies to Lovers. Gente, a primeira parte do livro é uma delícia, assim, porque tem todo um Enemies to Lovers que a gente adora, né? E, assim, super bem escrito, super bem desenvolvido. A segunda parte também. Mas eu achei, assim, que a terceira parte foi meio corrida. Também senti isso. Apesar de ter gostado, assim, gostei do livro todo, mas senti que podia ter, não precisava ter essa pressa na parte Uhum. final, né? Sim, E aí, como ficou aquele final em aberto ainda, aí atiça mais ainda a curiosidade da gente. Então, assim, os capítulos do livro são muito curtinhos, né? Eles são capítulos muito longos. Então, aí, acho que na terceira parte fez uma certa falta ter capítulos mais longos. isso. E teve uns plots também que eu achei um pouco desnecessários. Por exemplo, aqui vai ter spoiler, tá, galera? Como, por exemplo, o Casamento Arranjado, que durou 2 capítulos, o Casamento Arranjado. Sim. Foi meio sem sentido. Então, eu fiquei meio, galera, então tá bom. A gente podia ter passado o livro sem essa, entendeu? Porque dava pra acrescentar outras coisas mais importantes do que ficar enchendo linguiça, certo? E em vez de colocarem esse plot de casamento arranjado, nada com nada, poderiam ter desenvolvido mais a história do Roman com a irmã dele, colocado uns flashbacks, alguma coisa assim, pra gente se
se conectar com a personagem, entendeu? Como é que a gente vai sentir falta de um personagem que a gente nem sabe quem que é? Tipo, que pena. Exatamente. E com o Forrest também, questão de flashback também seria legal. A mãe da Iris também sentiu um pouco de falta de aprofundamento, assim, na história dela, sabe? Tipo, porque falar um pouco mais sobre o vício dela, apresentar ali um pouco mais de umas fraquezas e tal, porque antes dela, né, ir de base, a gente teve uma aproximação entre ela e a Iris, que você pega e fala, alguma coisa vai acontecer. E aí não teve esse cliffhanger, sabe? Essa coisa que te segura. Foi isso que eu senti. Sim, porque aquilo, né? Quando um personagem secundário começa a ter muito destaque, a gente já fica preocupada. Uhum. Em quarta asa que o diga, né? É, sim. Ainda não superei. Também, também não. Faz 3 semanas que a gente terminou o livro, a gente tá falando dele ainda. Sim, e ainda mais porque a gente. Eu quase entrei numa ressaca literária por causa dele. Eu admito que eu entrei. É, você entrou. Eu tentei emendar logo numa leitura, porque senão. Realmente, poderia ter colocado, aprofundado mais, um pouquinho mais o relacionamento delas, deixar a gente se apegar um pouquinho mais, né? A essa relação de mãe e filha delas, apesar de que eu chorei quando li a parte da morte dela, Uhum. que eu sou muito sensível. Qualquer coisinha em livro, assim, eu já tô chorando. Eu acho que eu chorei umas 3 vezes com esse livro. Bom, eu senti assim que faltou também um pouquinho, como você falou, né, da história das máquinas de escrever, porque pra mim foi uma das partes mais legais da história, entendeu? Essa parte das máquinas de escrever, das cartas e tal. E esse negócio de passar carta por debaixo do armário me lembrou Nárnia. Então eu tava assim, Sim, querendo saber da história e tal. Eu senti que a autora deu uma pincelada só na história inteira e eu queria, sei lá, um capítulo enorme falando sobre isso. Era isso que eu esperava, porque senti que faltou. Ela faltou algumas coisas. sim, que a única coisa que a gente tem ali sobre as máquinas é o que aquela mulher que contratou a, a Iris conta pra ela, né? Que as máquinas foram criadas por um homem que depois de ter construído elas simplesmente sumiu, mas não se sabe onde ela foi construída, que tipo de magia que ela tem que conectou as 3 máquinas, né? Uhum. E eu queria muito saber mais sobre. E sobre os deuses, a gente só tem, né, aqueles mitos que o Roman encontra, né, e manda para ela, contando sobre como desencadeou a guerra e tal, né? Sim, uma coisa que me deixou incomodada foi justamente essa parte dos deuses, que a gente não sabe quase nada. Sim, E, tipo, é difícil você se inserir no universo de fantasia se não vão deixando umas pistas pra você, sabe? Tipo, às vezes tinha umas partes que era tipo, ai, hoje é dia de Enva, hoje não sei o que, de não sei o que, e você fica. Sabe aquele sim, meme do TikTok? Eu não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. sim, e tal, e tal, e tal, e tal. Eu lembro. Eu tava tipo esse áudio. Eu acho que eu vou postar um TikTok assim. Tem que fazer isso.
A Cara, maioria dos livros de fantasias eu fico assim, o que que tá acontecendo? sim. É... que mais? Ah, eu também queria fazer um comentário que eu achei que a revelação do Roman ser o correspondente lá, misterioso das cartas e tal, foi meio. A revelação foi meio blé, sabe? Porque foi depois que ele se machucou. Então, quando a pessoa se machuca antes de revelar alguma coisa, fica aquela coisa, entendeu? Que você não consegue brigar direito com a pessoa porque ela tá machucada, você não, entendeu? Você fica com Uhum, dó da pessoa, você não consegue brigar direito porque você tá com dó. Então, eu achei que foi mancada da autora ter colocado isso daí, entendeu? sim. Eu pensei que ele iria revelar, assim, pessoalmente, não por carta. Uhum. E aí veio todo aquele negócio dele ter se machucado. Eu pensei, vai morrer. Sim. Eu também achei que um dos dois ia morrer até o final do livro. E Sim, a cada capítulo que passava, eu lembrava da carta que ela tinha deixado lá no quarto dela. E aí eu pensava, eu acho que vai ser assim que ela vai descobrir, porque ele tá falando na carta que ele é o, o Roman Kit e tudo mais. Ah, falando nisso, eu tenho que fazer um comentário. Como que ela quer ficar com a pessoa e só chama ele pelo sobrenome? Tipo assim, isso me dá nos nervos. Ela, Kit pra lá, Kit pra cá. Gente, por que que ela fica chamando ele pelo sobrenome? Que coisa estranha. sim. E aí, quando ela chamava ele pelo nome, eu estranhava. Uhum. Eu também. Porque era tão do nada Sim, que, e que, que não é o você até primeiro esquece. Não é o primeiro livro que eu leio que a protagonista chama o interesse amoroso pelo sobrenome o livro inteiro. Uhum. Enfim, isso me E aí, incomodou. mesmo depois do casamento, Né? Sim, exatamente. Eu lendo assim. Gente, por quê? Por que que ela tá chamando eles pelo sobrenome? É costume da época? É costume do negócio aqui, do universo? Não sei o quê. Fiquei confusa. é. Porque quando eu li, eu imaginei, por exemplo, uma época como se fosse dos anos 40, Uhum, né? Essa é a sensação que o livro passa, de que a história se passaria nos anos 40, né? faz sentido. 40, 45. Aí eu imaginei isso. E quando eu fui ver as fanarts do livro, também o tipo de roupa também era bem estilo dos anos 40. Então, eu não sei se, né, se, digamos, se, vamos dizer que se passasse nos anos 40, se naquela época tinha esse costume, só chamar as pessoas pelo sobrenome, mesmo depois de casado. Uhum, Mas fica estranho, né? Porque, assim, como eles tiveram aquele casamento arranjado, apressado, não sei se foi realmente a intenção da autora permanecer isso ali. E espero que isso mude um pouco no segundo livro. eu também. E, bom, eu acho que a gente tem que falar sobre o irmão da Iris, né? Que o livro gira basicamente em torno dele, né? Sim, E ele não é o que eu esperava. não, teve bem, foi uma reviravolta no final, né, aquilo. Só que assim, quando ele reapareceu, eu achei que não era ele. Uhum. Eu achei que era o deus lá que tinha começado a guerra. Eu cheguei a suspeitar que fosse o Dacre. É Dacre? É É Dacre. Dacre, né? É. Eu pensei que era ele. Só que aí depois eu falei assim, não, acho que é o Forrest. Aí, só que ele não tirava a máscara, né, na descrição e eu fiquei aquele sentimento confuso e ela ficava achando o tempo todo de que era o Roma, né? E depois veio aquela reviravolta de que ele não estava mais lutando pelo exército de Enva, estava lutando pelo exército
do Dacre. E eu quero entender exatamente por que ele mudou de ideia, assim. Eu também quero entender e, assim, na hora que ele apareceu, que ele segurou o braço dela com força e tudo mais, e eu já sabia, não é o Roman, é outra pessoa. E aí eu pensei, será que é o Forrest? Será? Será que é mesmo? E aí ele começou a puxar ela assim, mó bruto, e aí eu tipo assim, gente, que irmão é esse? Que irmãos são esses? Que irmãos? Na verdade, eu até lembrei agora, né, que ele diz Irmãos. que na verdade, ele teve que mudar de ideia porque ele meio que tá em dívida com o Deus, né? Uhum. Agora eu lembrei disso. Mas sei lá, ele ficou tão diferente, né? No início do livro a gente percebe que era uma pessoa tão amorosa. E falando em dívida, no final a gente tem uma dívida, né? Esse é o meu Infelizmente. medo, Uhum. Eu tô com medo de ser uma coisa meio Pita em Jogos Vorazes. verdade. Lavagem cerebral, entendeu? Isso ficou bem aberto, porque assim, ele levou ele, a gente não sabe o que ele vai fazer com ele, tá tudo muito estranho e eu quero ler logo o segundo. Eu também. Ainda bem que já saiu em português. Bom, eu. Apesar desses pequenos comentários, né? Eu gostei muito do livro. Eu achei que foi uma leitura bem interessante. E eu tô animada pra ler o segundo livro. Quem sabe até o final do ano a gente traz aqui. É, ele tá com. Ele tá custando R$ 48. O segundo livro tá mais caro que o primeiro. É porque ele também foi mais recente, acho que ele saiu em abril. E assim, amiga, o segundo livro, ele tem quase 100 páginas a mais que o primeiro. Então, provável que tenha mais detalhes. Sim, foi isso que eu pensei. Talvez a autora tenha adicionado mais coisas assim, sabe? E. Nossa, você também tem moto passando aí toda hora? Sim, Que ódio que eu tenho. espero que não saia na gravação. A gente só quer gravar, galera. A gente só quer gravar. Esse povo não Aí passa entende. moto, passa carro, aí buzinam. É música alta. Pois é. Bom, o que eu sei do final do livro é que o Roman vai meio que trabalhar pro Dacre, né? Obrigado, mas ele vai. Sim. Será que isso vai mudar muito ele? Igual o Forrest. Então, não sabemos, mas saberemos quando a gente lê. O que não vai ser agora, porque a gente já tem uma próxima leitura. Uma próxima leitura que foi indicação do mês. No caso, a indicação do mês não aconteceu, galera, porque houve um atraso nas gravações. Sim, a gente contou errado, né? Na primeira semana de junho era pra gente ter gravado e a gente esqueceu. Pois é. Bom, mas acontece, né? E aí, o próximo episódio já vai ser sobre a indicação do mês. Não vamos dar spoiler, mas é um livro aí muito controverso aí, que divide opiniões. E a minha já tá meio formada, né? Mas quem sabe eu mude alguma coisa. Sim, talvez uma opinião menos pior. É, de, de 1 estrela vai subir pra 1,5. Isso. Mas enfim. Talvez a gente pague com a língua, né? Eu acho difícil, mas quem sabe. É, E
Bom, eu acho que a gente pode ir para os nossos trechos favoritos. Que é o mesmo. É, basicamente é o mesmo. Só que o meu fiz o resumo do resumo. Então você vai ler. Ah, tá. Eu vou ler. Gente, é a mesma frase, tá? Só que o meu tá um pouco maior. Acho que tô. Ah, detalhe, essa parte quem fala foi o Forrest que falou isso? Não, foi uma das cartas do Roman. Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Mas foi ele que falou. Sim. Foi bem antes dela descobrir quem ele era. Ah, é verdade, era quando eles estavam trocando as cartinhas. Sim. Fofos. Eu amei essa parte do livro que eles trocavam as cartas. Sim, eles, né, sempre desabafavam um com o outro e aos poucos, né, ela se sentia à vontade para se abrir com ele. Uhum. Acho que todos usamos armaduras. Acredito que quem não as usa é tolo e arriscador de se ferir nas pontas afiadas do mundo inúmeras vezes. Se aprendi algo com tais tolos, no entanto, é que a vulnerabilidade é uma força que a maioria de nós teme. É preciso coragem para tirar a armadura, para permitir que as pessoas nos vejam como somos. Às vezes, me sinto como você. Não posso correr o risco de que me vejam como sou. Porém, há também uma voz baixinha lá no fundo, uma voz que diz: Você perderá tanto ao se resguardar dessa forma. Talvez comece com uma pessoa, alguém em quem você confia. Você tira um pedaço da armadura para ela. Deixa a luz entrar, mesmo que isso faça você se encolher. Talvez seja assim que aprendamos a ser suaves, mas fortes, mesmo com medo e insegurança. Uma pessoa, uma peça de aço. Ai, gente. Isso daqui mudou vidas, tá? Isso daqui fez história. Sim, é muito, eu achei lindo essa parte do livro. Uhum. E as nossas notas? Vou começar com a minha, que foi a maior. Eu dei 5 estrelas porque, no geral, eu achei bem legal porque foi uma fantasia bem diferente do que eu já tinha lido. E mesmo tendo esses pontos, né, que a gente falou que falta uma coisa ali, outra aqui, né, no geral ele me agradou muito. Eu gostei muito do livro. Eu dei 4 estrelas. Eu gostei do livro também, achei que foi uma leitura interessante. Quero ler a continuação, mas teve umas coisas que realmente me incomodaram, que foi o que a gente já falou aqui, né? Mas ainda mais o fato de não ter tido tanto desenvolvimento assim e de ter sido meio corrido pro final. Eu achei assim que o casamento foi corrido, enfim, só comentários, mas no geral eu gostei sim do livro. E é isso aí, né? Mas é muito difícil me agradar, galera. Vocês vão, a partir de agora, vocês vão achar muito difícil eu dando 5 estrelas pro livro. Anotem isso daí. Até ler algum da Rebecca Quando. Isso daí já é um top do mercado. Abafo. Bom, então é isso, né? Sigam a gente no Instagram, no TikTok e no Spotify, com Livros Pod. E não deixem de nos avaliar no Spotify com 5 estrelas. Agradecemos muito Isso. A gente tá virando TikTok. também. Mas só eu gravei vídeo até agora. Você tem que gravar também. Cri, 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 cri. Nem adianta fugir. Vou aparecer assim, do jeito que eu tô.
A gente tá arrumada, lembra disso. Sim, com certeza. A gente tá super arrumada. Como eu pude me esquecer? Sim. Não esqueçam de deixar indicações pra gente nas caixinhas no Spotify, indicar também livros lá no Instagram. Então é isso, um beijo e até o próximo episódio. Um beijo!